Então, no tempo que a gente fazia ensino direto, se lembra? Chamava as pessoas, né? Aí, mensagem direta, Apresentava né? fé. Apresentava fé. Por aqui, no ABC, assim, dificilmente alguém se declarava numa mensagem direta. Mas a gente era obediente e fazia o que tinha que ser feito, né? E eu me lembro, eu era bem jovem nesse tempo. Lembra do Osmeraldo? Esmeralda. Osmeraldo e Marlene. Ele foi um fruto do curso por correspondência. Foi um cara que abraçou o curso por correspondência, fez assim rapidinho. Eu era a pessoa que recebia as respostas, e tal. Aí ele se declara Bahá'í e resolve falar da fé para a família. Então convida a gente para ir lá não sei de quem era a casa, mas eu lembro que a gente foi para uma salinha assim, tinha Esse umas casal também já 15. foi para o céu? Não, não, eles estão em Ah, Campinas, mas tá eu certo. não tenho tanto contato com Sim, eles. sim, sim. E aí eles chamam a família e a gente vai e apresenta a fé. E nessa reunião está o Atílio. Você conhece o Atílio Andreossi, Sim. né? O Atílio está lá. A apresentação levava tipo 10 minutos, você se lembra disso, né? E o Atílio se declara Em 10 minutos. em 10 minutos. Aí ele falou assim: E era uma coisa assim extraordinária, né? É porque, mas sabe por que eu acho? Só um parênteses. É porque a gente tinha a errada concepção de que mensagem direta é para pobre. Classe média isso para também, cima tem que dar é, livro, né? e assim, é isso. E não acontecia também, né? A gente Sim. falava, mas não acontecia. E ele se declara. Aí isso foi, assim, uma coisa, a maior prova de que a gente não pode julgar a fé de uma pessoa Verdade. pelo tempo que ela conhece a causa, porque o Atílio, para mim, assim, é uma pessoa extraordinária de firmeza na fé. É uma montanha, uma Ele é rocha. uma rocha e ele é um servidor de Bahá'u'lláh. Você pode pedir o que for preciso para ele vai fazer. E ele se declarou em 10 minutos. Recordista, né, na época. Song Effendi fala isso, né? Que existem almas que são como um óleo que está tão pronto que uma pequena faísca ele já inflama. É. Então, ele já estava pronto, E né? a Quando gente ele não ouviu a sabe. palavra de Bahá'u'lláh, na hora ele respondeu o chamado. E É, quem somos nós para julgar? Ele entendeu, não entendeu, ele tem fé, não tem fé. Aí é com exatamente. ele, entendeu? É. E ele foi perfeito. E eu sinto hoje a geração atual de pré-jovens e de jovens que a gente convive, assim que tem receio de convidar as pessoas a se tornar Bahá'í, ensinar a fé de maneira clara. Ah, eu não sei muito, então fala o que você sabe. Ah, e se perguntar uma coisa que eu não sei, você pede para esperar, que você vai dar uma pesquisada e vai informar. Você não sabe tudo, ninguém Exatamente. sabe tudo. Então, eu acho que essa insegurança é gerada pelo próprio julgamento interno de cada um. Exato. Eu Tá não vou falar, preparado, eu estou É preparado. uma sensação de incapacidade, né? Mas Deus não espera que você seja capaz para começar a falar da claro, causa Nem claro. que o outro esteja. Ele tem que ter o totalmente sentido de pronto. barrar lá no É, coração dele. Se tocou ele, Eu acho que, bem-vindo. eu acho que tem que convidar, tem que continuar fazendo as atividades. Não precisa de ser Bahá'í para fazer atividade Bahá'í. Hoje a gente está não mais do precisa. que consciente disso, mas na medida que a pessoa vai participando, tem pessoas aqui, em Mojimirim mesmo, que são Bahá'ís há muitos anos, mas quando se tornaram Bahá'ís, falaram que não sabia como é que faz para se tornar Bahá'í. E É, aí uma aqui contou a história de que ela ficava prestando, fulano se tornou Bahá'í. Ela, puxa vida, eu não vi como é que foi isso. Eu não vi Ah, como é que faz esse negócio de se tornar Bahá'í. como é que é Então, esse ela não sabe o ritual, ritual aí, né? como é que era o batismo, como é que. Então a pessoa tem que convidar. E às vezes não convida, é por receio da pessoa falar: não, olha, eu já tenho a minha religião, e aí se afastar. Não tem que ter esse receio, não. A decisão vai ser sempre da outra, sempre da pessoa, É, nunca vai ser nossa, né? é. Mas olha, essas exatamente. histórias são demais, são demais. Eu acho que lembrar também, né, Pádua, que
a palavra criativa, a palavra revelada por Deus, tem um poder transformador, né? É Exato, a isso palavra que transforma o outro, não é você. é. Somos meros veículos e muito incompetentes às vezes, né? Exatamente, somos instrumentos, mas é a palavra que, tocando o coração do outro, como se fosse uma chave, abre, né, as portas daquele coração. Acho que a gente tem que ter essa confiança e essa crença, né, quando está ensinando a fé. Esses atos de serviço, essas ações de ensino que todos nós, graças a Deus, prezamos tanto. Outro dia, num desses episódios de Uma Graça de Podcast, vocês foram citados como exemplos. E eu falei, nossa senhora, que legal! E vocês já estavam na lista, porque tem assim, uns 50, sabe? E aí, a cada episódio, a cada temporada, são 10 episódios. Quando é casal, como é o caso seus, a gente divide em duas partes. Parte 1, mais ou menos 1 hora, parte 2, a outra hora. Parte 2. E aí divide. Quando é um indivíduo só, ele vai direto, é o episódio de uma só vez. Mas aqui é como se fosse um indivíduo só, viu? Aí são muitos indivíduos, mas vamos dividir em dois, né? Então, aí, nessa coisa, foi o episódio da Carmen. Carmen contando como é que se tornou Bahá'í, que vocês foram de Henry, Sochexadé, foram dar palestra na faculdade, contou toda a história, né? Mas o que impressionou ela, olha para vocês verem como é que funciona a coisa. O tempo todo o pessoal está de olho na gente. E esse de olho na gente não é nem de olho no que a gente fala, não. É de olho no que a gente faz. Porque a gente sempre julga o outro pelo que nós fazemos, né? Mas ele julga a gente pelo que ele vê. Então, Carmen conta que vocês convidaram ela e outros colegas da faculdade para um chá, né? Eles acharam chiquérrimo. Vamos tomar um chá, porque o negócio nosso é tomar cafezinho, né? Ninguém vai tomar café e comer pão de queijo. Agora, tomar um chá já é outro nível. Entendeu? Era uma coisa diferente. E havia na universidade, nós fomos chamados. Por que a gente estava chamando eles para um chá? Porque naquela época tinha havia uma chá história, né? Tinha o reverendo Moon na época, tinha os meninos de Deus. Aí a mãe do Romildo, né, que eles já estavam namorando ou já era casado? Já eram casados. Já eram casados. Que chá é esse? O que eles estão colocando nesse chá? Exato. Porque tinha na época, eu estou tentando lembrar, tinha na época alguma coisa como... Os jogadores eram chá de coca lá. Tinha chá com alucinógeno, coisa do tipo, mas não, o nosso chá era um chá olha, persa, né? Nos anos 70, assim, ao mesmo tempo que a gente tinha uma facilidade enorme para ensinar a fé, a gente não achava isso na época, a gente achava que era dificílimo por causa de tudo isso, né, da toda a situação social. O fato é que Carmen esteve na casa de vocês, ela e outros colegas, e ela conta no episódio, vocês têm que assistir o episódio da Carmen. Nós vamos assistir e ela também, conta como é que ela ficou impressionada com a forma de vocês educar as crianças. Ela nunca viu crianças tão educadas, crianças gentis, ajudando a servir o chá. Eu falei, nossa, é casa mesmo de Bahá'í, né? Então, isso aí é muito importante. Todos esses nossos espectadores prestar atenção no que vocês estão fazendo aí, na casa de vocês, na escola, no trabalho, na rua, porque está todo mundo de olho na gente. A gente trouxe uma nova mensagem, a gente aceita todos os mensageiros de Deus. Bahá'u'lláh veio para unir a humanidade, eles estão de olho na gente. As ações falam mais alto que as palavras, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sejam atos e não palavras vosso adorno, não é isso? Exatamente. Graças a Deus, os nossos filhos, desde pequenininhos, participavam das celebrações Bahá'ís, né, das atividades Bahá'ís. Então, quando nós tínhamos também essas reuniões na nossa casa, elas vinham e participavam, né? E faziam oração, e às vezes ficavam sentados acompanhando a conversa dos adultos. Isso impressionava muito todo mundo, porque não é comum. Mas é o padrão de vida Bahá'í, né? Exatamente. Muito bem, vocês estão de parabéns. Eu fiquei tão assim, feliz
Muito Eu obrigado, vi mas assim. a Carmen deve ter cometido alguns exageros nessas explicações Ah, aí. exagero à Vamos parte, pular essa parte. a essência é maravilhosa. Vocês são muito especiais mesmo. Tem os dramas que a gente tem que vencer. O drama, por exemplo, aqui em casa, principalmente de Verônica, nós já somos casados há 43 anos. O drama dela é não ter nos dias sagrados barrais ou nos dias intercalares, igual tem o Natal, que todo mundo enfeita, que negócio todo. Então, durante muitos anos, a gente punha luzinha aqui no muro da casa e tal. E aí os vizinhos, mas o que é isso? Que é aniversário de alguém? Aí a gente falava da fé, mas não tinha aquele resultado. Mas uma coisa que eu vejo muitos amigos não fazendo e que perde uma grande oportunidade é levar os seus filhos nas celebrações de ascensão do Bará e de Barraulá, presencial. Quando é virtual, por quê? A gente levava colchãozinho, levava os meninos e levava o colchão. E aí eles ficavam, a parte social, algumas orações e dormia. Tá lá o colchãozinho. Quando a gente É pergunta a isso eles mesmo. hoje, quando principalmente outro dia, a gente conversando sobre isso, perguntando, Renê, o que você lembra da sua infância? O que ele mais lembra da infância dele como Bahá'í eram as aulas de criança e esse negócio de levar colchão 2 vezes por ano para a sede, para ele, e ele lembra do bolo, Que ele lembra coisa, das né? comidas, e lembra, Mas e lembra memória afetiva é Memória essa, mas está afetiva, sim. associada, né? Então, eu recomendo muito que os pais levem seus filhos nessas celebrações, porque vão criar uma memória, uma cultura neles de respeito, de um certo sacrifício, porque vão dormir em hora errada, mas façam isso, porque estão privando as crianças de Claro. criar esse sentimento, né? É viver a vida Bahá'í. O que você está dizendo é isso, Plena, né? né? De forma plena, porque a Fé Bahá'í ela inaugura um novo calendário. A gente tem 19 meses, cada mês com 19 dias. E então, periodicamente, os Bahá'ís estão se encontrando para participação nas festas de 9 dias ou celebração de dias sagrados. E aí, se os filhos participam, como você estava colocando, isso passa a fazer parte da essência deles também, né? Exatamente. Ô, E isso gente, que importa. vocês lembraram de muitas histórias de ensino, de pessoas se tornando Bahá'í de maneira realmente maravilhosa. Mas teve algum momento, vocês lembram, com certeza tiveram, alguns momentos que realmente a fé foi muito testada. Teve episódios na vida suas que falaram, nossa Senhora, realmente, o que está acontecendo um negócio desse comigo? Eu sou tão bonzinho, sou tão dedicado, eu sou tão O dedicado. seu tão bonzinho é bom. Eu sou tão dedicado, como é que o lá faz um negócio desse comigo? Lembrando aquela palavra oculta que outro dia um amigo mandou, até escreveu, mandou para mim. Padinha, você sabe outras palavras ocultas? Você só fala Ah, essa. Eu falei, é porque essa tem a ver com o sofrimento, tem a ver com a aprovação. claro, Então, lá claro. fala que exteriormente, as provas e tribulações, exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Aí eu sinto muito isso, aí o cara falou, você sabe outra? Eu falei, sei. Mas o fato é que, vocês lembram de algumas experiências que É, até de sim, vocês foi testado? é claro que isso não é uma coisa que acontece com frequência, graças a Deus, né? Mas aí você me faz lembrar uma outra palavra de sabedoria de Bahá'u'lláh, que ele diz que a origem da coragem e do poder está no ensino da causa e constância na promoção da causa, né? E na constância em seu amor. Então, assim, nós, como eu contei no início, quando nós nos casamos, nós seguindo também uma prática dos nossos pais, a gente decidiu sair como pioneiros, e essa é uma das formas como os Bahá'ís respondem ao chamado, né, de Deus. Às vezes ensinam a fé na sua própria cidade, na sua terra natal, ou às vezes saem para outros lugares para levar essa boa nova. E nós viemos para São Caetano do Sul. E aqui nós começamos, então, a estabelecer nossos novos círculos de amizade, novos relacionamentos, e a fé começou a ganhar vulto aqui na cidade, né? Nós É uma cidade É pequena. uma cidade pequena, tem 150 mil habitantes, 15 quilômetros quadrados, então
Mas é porque ela está tão encostadinha a São Paulo que parece que é grande. Exato, e assim, Mas ela é uma província. é uma província. Então, logo os barrais começaram a se tornar conhecidos, coisa e tal. Um dos motivos pelos quais os barrais começaram a se tornar conhecidos é que nós começamos a realizar anualmente uma premiação chamada Cidadão da Paz. E nós começamos a escolher personalidades na cidade para receber essa premiação. E aí, daqui a pouco, a cidade já conhecia os barrais. Teve político que ligou para a gente em casa Se dizendo: candidatando. olha, eu queria colocar meu nome à disposição de vocês. O símbolo do meu coisa é uma pombinha. O símbolo da minha campanha é uma pomba, então vocês podem me considerar um peregrino da paz, coisa do tipo. E aí, com essa divulgação toda, o que aconteceu? As igrejas locais começaram a ficar Aí a preocupadas. gente teve uma atuação muito grande nas escolas, num projeto de educação. Bem lembrado. E aí, assim, bombou, né? O negócio bombou. E aí. Tomou as duas atividades públicas, né? Todas elas públicas. Exato. Né? E aí era assim, palestras semanais, e chegou a ter o teatro lotado com 1.000 pessoas falando sobre a fé, os ensinamentos de educação da fé e tal. E aí uma determinada denominação juntou todos os pastores e fez uma publicação na primeira página do jornal local da cidade. Quarto de página. A boa notícia é que, nesse período que a gente começou a organizar esses eventos de premiação, nós conhecemos várias pessoas interessantes e influentes na cidade. Mas desculpa, gente. Uma delas... Desculpa. A publicação foi criticando o quê? Criticando que, assim, na verdade, estava ensinando a fé. Imagina só, estão colocando esse tal de Bahá'u'lláh no mesmo grau de Cristo. Isso não é possível. Falando não sei o quê, e não sei o quê, que ele já voltou. Entendeu? Então, dizendo que havia um movimento na cidade chamado Bahá'í, que igualava Cristo a outros profetas, a outros mensageiros, coisa e tal. E aí, eu acho que o lado interessante da história é que, durante esse período de organização dessas premiações, Fariba e eu conhecemos várias pessoas influentes na cidade, e uma delas era o assessor do prefeito, né? Que fez parte de uma das comissões. E ele fazia parte da comissão julgadora que arbitrava pela escolha do cidadão que deveria ser contemplado e tal, com essa premiação. Inclusive, numa das reuniões, uma das pessoas falou: eu acho que deve ser o nosso prefeito. Ele falou: não, embora eu seja assessor do prefeito, eu acho que ele tem uma condição que dá uma visibilidade, uma exposição que os outros cidadãos não têm. Então, ele deveria ficar de fora. Você vê a integridade desse indivíduo. Aí, quando aconteceu esse ataque das igrejas em relação à presença Bahá'í aqui na cidade, aí Fariba pode contar, né? Porque aí a gente tomou duas ações, vamos dizer assim, né? A gente ficou realmente muito chateado, né? Porque é ruim, né? Você está fazendo uma coisa boa e o outro te chamando de desonesto, de um monte de coisa, né? Aí nós tivemos duas ações. Uma foi falar com o conselheiro, que era a instituição Bahá'í, o que a gente deveria fazer. E outra era falar com esse assessor do prefeito, que a gente acreditava que era uma pessoa sensata e que confiável para a gente perguntar do outro lado, né? E quando eu pessoalmente liguei para ele disse: não façam nada. As pessoas têm que conhecer vocês pelas ações e eles já conhecem. Então não se preocupe, não façam nada. Isso vai passar. Não publique nada, não faça nada. Qualquer reação será ruim. Então, melhor ficar em silêncio. O Cerebro foi a mesma linha quando, também, agora eu não teria aqui, né? Ele trouxe textos daquela compilação Crise e Vitória, onde dizia que a gente não deveria também revidar e tal. Então, as duas instituições, vamos dizer assim, que a gente confiava, elas nos deram o mesmo encaminhamento e foi assim, e tudo bem. E acabou tudo bem, mas foi um momento... Foi um momento tenso, mas assim, como Fariba falou,
é uma crise que leva a uma nova vitória, né? Porque várias pessoas que leram os jornais disseram: olha só que absurdo, as igrejas atacando os barrais, logo essas pessoas que estão praticando o bem. Exatamente. Então, foi muito interessante a gente manter a calma, a serenidade. Nessas situações, sempre você tem que manter a calma, a serenidade, porque no devido tempo, né, a verdade vai aparecer. Isso E um mesmo. segundo momento, assim, que também foi mais recente, que foi bem impactante para a gente, era o bicentenário de Bahá'u'lláh, né? Então, nós decidimos fazer uma apresentação artística, né? Que a nossa comunidade gosta de artes, né? Então, e aí juntar música com teatro e tal, aí procuramos diversas pessoas, tal, enfim, montamos um roteiro, um script, né? Encontramos um diretor e duas pessoas que a mãe era muito próxima à fé, que era do teatro, mas que já tinha falecido, e elas também eram atrizes, e elas nos apoiaram para montar como é que ia ser o negócio. Eu vou resumir porque a história seria longa, né? E aí a Fica gente tranquilo, com relação convidamos. a tempo, fica tranquilo, que às vezes os detalhes enriquecem muito. Porque a mãe dessa pessoa, dessas duas jovens, vamos chamar, não são tão jovens, né? Mas ela era uma atriz que aqui na Fundação das Artes era renomada, e ela estudou livros do Urumqi com a gente, e ela participava dos saraus que a gente fazia aqui em casa. E ela um dia declamou o texto do E.G. Brown, quando ele encontra Bahá'u'lláh nesse sarau. Ela fez todo mundo chorar. Assim, foi um negócio impactante. E aí ela teve câncer, né? E ela, quando ela estava nos cuidados paliativos, quase morte mesmo, uma das filhas me liga e fala assim: olha, minha mãe está nessa situação, eu já tinha ido visitar ela nos paliativos, mas eu queria saber se alguém poderia. Quem seria uma pessoa? Ela não falou que era Bahá'í, né? Quem seria uma pessoa, você acha que você era tão próxima dela, que poderia vir fazer uma oração aqui com ela, porque eu acho que isso seria importante. No hospital, na área de cuidados paliativos. Aí eu disse: olha, eu não sei, mas eu me prontifico a ir aí e orar com vocês e com ela. E assim foi, e eu fiz Há Quem Remova as Dificuldades em árabe diversas vezes ali e tal. E no dia seguinte, a Lídia faleceu. Isso. E E elas ela era pediram de Bahá'í? Ela se novo. tornou Bahá'í, Farida? Não Não. se tornou Bahá'í, mas ela Mas era tinha muito próxima. Bahá'í, É. Era entendeu? muito próxima E dela. aí, quando foi o falecimento, elas me avisaram e pediram que eu repetisse a oração lá. Então, tinha toda Essa ligação com ela. essa ligação e proximidade. Quando foi o bicentenário, eu falei: vou convidar a Marcela e a Lídia, também chama Lídia, filha, para participarem desse projeto em homenagem à mãe, porque eu sei que a mãe tinha uma proximidade muito grande, e elas prontamente aceitaram, indicaram o diretor do teatro, fomos na Fundação das Artes, que era onde a Lídia dava aula. Em nome da Lídia, convidamos as pessoas a participarem, vieram alguns alunos, começaram os ensaios, belezinha, tudo correndo bem. Dentro do programado. E aí toda semana a gente ia lá na sede Barra de Santo André, ensaiava lá, a celebração ia ser em São Caetano, foi em São Caetano. Faltando 10 dias para o evento, estamos lá ensaiando. E agora a gente tinha no grupo do teatro um rapaz que tinha sido seminarista. Então, cristão, cruz aqui, assim, beleza. Mas que conhecia a fé, que tinha cantado em diversos saraus também aqui em casa. Então, ele tinha muita admiração para fé, né? E ele cantava no coral, eu cantava no coral. A gente convidou o coral para cantar nesse evento também, que foi belíssimo. Quem quiser, olha lá no YouTube. É uma apresentação que vale a pena ver do Bicentenário, que conta a história de Como é Bahá'u'lláh. que procura? Como é que procura?
100 anos, depois É bicentenário de Bahá'u'lláh. bicentenário de Bahá'u'lláh, São Caetano do Certo. É um Sul. vídeo que está no site da comunidade Bahá'í de São Caetano do Sul. Está no site da comunidade. Bom, enfim, faltando 10 dias, estamos lá no ensaio, né? Tudo belezinha. Aí dá o intervalo do ensaio, um dos rapazes tinha 2 que eram da Fundação das Artes, que não tinha nenhuma conexão com a gente propriamente, né? Pede para falar com o diretor. Na hora eu saquei, tem coisa errada aí. Aí ele saiu com o diretor, quando voltou, o diretor falou assim: olha, ele, que eu nem lembro o nome, quer falar uma coisa com você. Eu falei: pode falar, agora na frente de todo mundo que era, vamos dizer, os que iam encenar, cantar, né? O coral não estava lá, graças a Deus, Foi mas o responsável grupo pela organização. central da organização, as desse duas evento. filhas que não iam ser atrizes, porque elas iam cuidar de iluminação, outras coisas e tal. Aí ele falou assim: eu não me sinto à vontade de participar dessa pregação, desse proselitismo, desse não sei o que mais. Aí eu fiquei assim, eu falei assim: mas você não precisa participar. Tem que participar quem se sinta honrado em participar, porque é uma honra poder homenagear Bahá'u'lláh. Então, você fique muito tranquilo, você está liberado. E a outra moça era a amiga dele. Aí eu olhei para ela e falei assim: e você? Você gostaria de ficar? Ou você pensa como ele? Você quer, né, acompanhar ele e sair? Aí ela disse: olha, eu fico preocupada com você, né? Como é que vai ser? Eu falei: não, você não tem que ficar preocupada comigo. Você tem que fazer aquilo que o seu coração diz para você fazer. Então, você fique totalmente à vontade, que a gente vai resolver isso. Aí os 2 saíram, faltando 10 dias, com 200 pessoas confirmadas para estar no teatro. E a posição deles no espetáculo era muito relevante? Porque tinha 6 atores e 2 se foram, entendeu? 2 se foram. 2 se foram. Aí 6 olha atores, dos 6, 2 são esses 2. 2 Dois. pediram para sair. Mas provavelmente, quer dizer, era uma situação para testar a nossa resiliência, né? Sim, Nossa firmeza com relação a esse trabalho. Aí, quando eles saíram, aí eu desabei, né? Porque eu segurei a onda até então, né? A hora que eu saí, eles saíram, eu olhei para o diretor, que era um cara, assim, um cara fantástico. Eu falei assim: olha, eu sei que Bahá'u'lláh está escolhendo quem vai participar. Só que eu não estou aguentando mais, porque teve muita gente que entrou, saiu, e estava definido. E aí, de repente, aí desatei a chorar, né? Ele me abraçou e tal, ele falou: calma, a gente vai resolver. Resumidamente, as 2 atrizes entraram no lugar desses 2 que saíram e mais um foi convidado. As filhas da Lídia. Só que isso levou alguns dias para chegar nessa decisão. E nesses dias, eu e o Henry estávamos em casa sem os filhos. Eles estavam em alguma viagem, atividade, não sei o que foi, que o Vahid e o Nader não estavam aqui. A gente mal conversava, eu e o Henry. A gente só fazia oração. Oração, a epístola de Armar. Eu nunca senti Bahá'u'lláh tão próximo de mim nesses dias, porque assim, era uma prova enorme. A gente chegou a pensar assim: não, a gente faz um jogral, sabe? Assim, tipo, a gente não pode desistir. Agora, se você me permitir uma pausa aqui para reflexão, que a gente pensou muito depois, né? O que isso comunica ou ensina a gente? Talvez em alguns momentos da vida você ache que você está no controle da situação, mas você não está. O que você faz, o que você acontece. O controle está nas mãos de Deus. Ele é que vai movimentar as peças da forma como ele achar que é mais adequado. Então, nós nos sentimos naquele instante, faltando 3 ou 4 dias para um evento com 200 ou 300 pessoas, totalmente incapacitados, totalmente vulneráveis, impotentes, né, diante de uma situação. Mostra agora a nossa vulnerabilidade. Vulnerabilidade, exato. E aí, como o Fariba falou, o que restou para a gente? A confiança de que Deus que rege todas as coisas e Ele ia
enfim, definir o caminho de saída dessa situação. E que foi o que aconteceu? E no final foi a coisa mais extraordinária, foi maravilhoso. Olha, quem puder assista mesmo. Foi um Vou negócio, o assistir. coral. Assim, no palco tinha, na verdade, o Kim, que nos apoiou, Que é o bairro de São Paulo. né? O Nader e eu. O resto eram todos não barrais, tinha mais de 60 pessoas no palco. Agora, só Deus sabe o que esses corações que apoiaram uma atividade por Barral lá vão repercutir no futuro. Exato, a recompensa que essas pessoas terão no futuro. Mas é isso, Deus escolhe, né, as pessoas que Ele quer que Muito sejam. claro que ele Olha, que escolhe, É não muito sou eu. emocionante. Frente da sua Agora eu causa. pergunto. Eu, dando treinamento em empresas, eu fazia uma pergunta para o pessoal, num determinado momento, dentro de um contexto, falava: quem é que gosta de sentir dor, levanta a mão. Não levantava um, né? Quem é que gosta de sentir dor? Aí eu falava assim: agora eu vou contar uma história para vocês, que no final dela todos vão querer sentir dor. Ah! Porque é isso. Se a gente, aí eu contava uma história inventada que uma pessoa quebrou a perna, mas pediu a um anjo no dia anterior para não sentir dor, porque dor é uma coisa muito desagradável. Aí o anjo concedeu aquela graça para aquele sujeito. No dia seguinte ele quebra a perna. Como ele não sente dor, a perna fica meio estranha, mas ele não sente dor. Só que 15 dias depois, ele começa a sentir um mau cheiro no quarto dele. E a esposa fala: você está sentindo um cheiro de coisa estragada aqui? Ele falou: estou. Aí, quando olha para a perna dele está começando a gangrenar. Aí eles correm para o pronto-socorro, o médico fala: olha, a única salvação para a sua perna é cortar ela. Nossa, Nós vamos ter que amputar a sua perna. Aí eu pergunto para vocês agora outra vez: quem é que gosta de sentir dor ou perder a perna? Todo mundo escolhe sentir a dor da fratura, porque dá para claro. consertar. É mais ou menos esse, para mim, prova de Deus. Depois que passa, na hora que passa, a gente não lógico. gosta de Você não jeito vai nenhum. escolher uma situação dessa, mas se ela aparece, Mas olha aí que todos coisa, os que seus bênção. valores são postos à prova, né? Bênçãos essas duas histórias que vocês contaram. Mas realmente, olha, muito Exato. A gente obrigado não por ter procurava compartilhado. isso em hipótese alguma, nem sonhava com essas duas situações, mas elas vão aparecer em algum momento na vida de cada pessoa. E aí eu acho que a confiança em Deus, a resiliência, né, a firmeza, e claro, como nós éramos um casal, um apoiando o outro, isso também foi muito importante, porque eu também senti Muito. desespero dentro de mim, mas falei: bom, isso são provas e Deus está querendo testar até que ponto nós estamos de fato comprometidos com esse trabalho. E não tinha o que a gente falar entre nós, né? Assim, a gente não ia ficar lamentando, né? Ou ficar falando que o outro, como que o outro fez, ficar julgando, né? Então, assim, o melhor que a gente achou era, claro, não é que a gente não se falava, mas Sim, a gente não falava sobre o assunto, mas a gente orava. Isso, né? rezar. Então, assim, eu acho que a gente lança mão um pouco da oração, sabe? Assim, ali eu Mas você senti sabe, o quanto a oração foi importante, né? Deus faz umas travessuras com a gente também, viu, Padinha? Depois que aconteceu esse episódio, graças a Deus acabou bem, né? E Shakespeare diz que tudo está bem quando acaba bem. Mas Deus nunca fica devendo nada para ninguém, né? Aí, dias depois, aconteceu que nós ganhamos um bilhete para ir no show do Paul McCartney em São Paulo, no camarote. Não vou entrar em detalhes como é que isso aconteceu, porque é uma Pois história é, longa. presente de Deus, Mas, né? assim, um presente que de repente caiu do céu. Que era um negócio que a gente falava: a gente não vai, porque eu não vou gastar dinheiro. A gente soube da chegada do Paul McCartney em São Paulo e tal. Até falei para ela: nossa, imagina se a gente pudesse ver um show como esse, né? Não seria maravilhoso? Ela falou: a gente não tem condições de ir num show como esse. Agora. Dias depois, chegou o bilhete aqui em casa, nós fomos contemplados para ir nesse show do Paul McCartney. Então, assim, Deus jamais fica com dívida com quem quer que seja. Qualquer pequeno passo, qualquer pequeno movimento que a gente faça na vida em direção a Ele, centenas de vezes depois é a recompensa. Não que a gente deva esperar por isso, mas Ele nunca fica em dívida com ninguém.
eu ia completar isso. A gente não pode também pensar que vai passar por Vou provas, fazer uma tribulações coisa e dificuldades e tem um show do Paul McCartney me esperando. esperando lá na frente, jamais. Porque às vezes já aconteceu. Olha, quando vocês estavam contando isso, mas passou assim, juro por Deus, uma meia dúzia de histórias do mesmo calibre, né? Mas assim, a gente não pode pensar isso porque, às vezes, depois de um episódio desse, não acontecer nada é o presente. Exato, Entendeu? Não acontecer nada, porque, exatamente, claro. como Fariba disse, não tem ninguém que seja bom que não possa melhorar. Não tem também nada ruim que não possa piorar. Então, Não, posso ficar, às claro. vezes, ou bom. Eu lembro em Manaus uma coisa muito singela, mas nós presenteamos. Naquela época dos anos 70, a gente presenteava delegado de polícia, jornalistas, todo mundo Visitava as autoridades. visitava as autoridades e saía com aquela carta de lealdade ao governo, para mostrar que a gente não era terrorista, a gente era do bem. Levamos um livro, O Esplendor da Verdade, resposta a algumas perguntas, né, a um editor-chefe de um dos jornais em Manaus, chamado A Crítica. E apresentamos a fé para ele, presenteamos o coisa. Ele começou a ler o livro e me liga e fala: Padre, você pode vir aqui? Então, eu queria fazer algumas perguntas para você. E as perguntas dele, todas eram na direção de que a comunidade Bahá'í pudesse autorizar ele a publicar toda semana um capítulo do livro. Nossa, Falei, poxa vida, pode, vai ser um grande serviço para a comunidade, para a cidade claro. de Manaus. E aí, toda semana, na página, era uma página inteira da Igreja Católica, tinha uma coluna de ponta a ponta o episódio, o capítulo do livro. Aí foi lá um pastor reclamar, por que a página só tem católico e esse povo aí que eu nunca vi falar, tal de fé Bahá'í. Aí o pastor reclamou. Depois veio um outro adventista. E o cara encheu de. Aí ele falou com a gente: olha, o pessoal está reclamando que a gente publica só vocês na página dos católicos. Eu falei: publica eles também. É Ele falou, mas claro. não vai ter uma concorrência? Eu falei: Deus é um só. Só Deus se é um Deus só, vai né? concorrer com ele mesmo. Aí o cara começou a colocar. Aí os pastores voltaram lá. Por que a fé Bahá'í é a primeira? Aí ele chama a gente outra vez. E isso tinha uma repercussão enorme na redação, porque nós éramos os únicos que não brigava. A gente só ia lá para resolver. O editor Só para chamava resolver, né? Para pacificar a a questão, né? situação. Aí ele falou: eles estão reclamando por que vocês são os primeiros. Eu falei: coloquem em ordem alfabética. Ele falou: mas aí vocês não vão ser os primeiros. Eu falei: mas não tem importância. Não tem Mas importância, né? só que antes era uma coluna, e essa coluna foi aumentando a chegar a meia página daquela, daquela página religiosa, vamos chamar assim. Aí era o padre que reclamou. Resultado da coisa, publicou-se praticamente, eu não lembro se foi até o final do livro, mas publicou-se praticamente grande parte do livro Resposta a Algumas Perguntas, e com Igreja Batista, Metodista, Espírita, Católico, todo mundo junto. Então, às vezes, porque eles queriam provocar a briga, né? Eles queriam provocar, mas não vai Pode ter ser. concorrência. Algum conflito, etc. Isso, então não houve conflito, houve apaziguamento por nossa parte. E aconteceu também um outro episódio que nós estávamos. Você lembra do Interbabrá? Sim, Isso é da época da claro. Farimba aí, da época da... Eu Da era minha época criança também, nessa é. época. É, Então, uma comunidade fazia programa para a juventude da outra, né? E teve Exato. uma desses, porque era São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro Porto e Alegre só. também. Depois entrou Salvador, entrou Porto Alegre, mas no sul ali, né? O fato é que uma das programações era nós, de Belo Horizonte, realizar a programação dos jovens de São Paulo. E Fuad, na época, era o coordenador do Comitê Nacional de Juventude. E aí tinha um programa da Ênia, que até recentemente ela faleceu, né? Tinha um programa da Ênia que era religioso, místico, umbanda, uma bagunça, mas tudo em termos de coisas místicas, né? E nós fomos convidados. E no camarim,
estava decidindo lá, junto com o contra-regra dela e tal, quem ia ser o primeiro. Nossa, teve muita briga, quem quer ser o primeiro. Só nós que ficamos quietinhos sem falar nada. Aí o contra-regra falou assim, e vocês aí, os barrais aí? É engraçado que fala, e as barrais? E os barrais, né? Aí Ford falou assim, não, a gente pode ficar por último, não tem problema. Quer dizer, era um a menos para entrar naquela briga de quem é o primeiro. Aí o cara gostou, falou, ótimo, então os barrais são o último. Quando Isso, a já N... resolveu. Oi? Já resolveu a parada, né? Resolveu pelo menos a parte, né? Aí continuou a discussão lá, até que decidiram. Quando a Enia viu o roteiro e viu que por que esses aqui são os últimos? Porque nós fomos um dos primeiros a ser convidados. Aí acho que Chide, que tinha um contato, enfim. Aí ela falou, aí o contra-regra falou lá, o assessor dela falou como é que se deu a situação dos barrais ser o último. Falou, então esses aqui vão ter mais tempo. Aí acabou, nós fomos os últimos, mas com quase o dobro de tempo, e isso causou também, depois que terminou o programa, outra situação. Revolta. Mas é isso, as provas, as dificuldades, acho que surgem exatamente para haver progresso e crescimento, né? Exato. Mas uma coisa que acontece sempre depois que termina, depois que o episódio nosso de Uma Graça de Podcast vai ao ar, sempre, olha, parece que eles combinam aí, sempre tem alguém, e nunca é a mesma pessoa. Fala assim, olha, eu estava assistindo lá a Fariba e o Henry, nossa, eu estava me coçando na poltrona, querendo participar, ser pioneiro também, participar, presenciar, experienciar essa vivência deles e tal. Como é que eu faço para ter coragem para ser pioneiro? Porque tem que ter coragem, né? Largar sua casa, sua família. E, às vezes, hoje tem um conceito de pioneiro de curta duração, que pode ser pioneiro até no próprio bairro, na própria cidade. Então, às vezes, não precisa de ir para outro mundo. Nessa década de 70 que vocês relataram alguns episódios da experiência de vocês, a maioria das capitais do Brasil não tinha pioneiro. O Nordeste quase inteiro não tinha pioneiro. Hoje não tem lugar mais. Eu lembro que a gente ouvia isso muito, de Dr. Morragé, de seu Raul Pavon, de Sérgio, falando, olha, quando tinha levantamento de pioneiros, se vocês não levantarem agora, pode ser que no futuro, quando vocês queiram, não precise mais. Então, a mesma coisa vale hoje, né? O que vocês diriam para essa gente que nos escreve falando o que eles têm que fazer para ser pioneiros como vocês? Aí, bom. Pode falar. Bom, eu acho que a primeira coisa, Padinha, é amor no coração, né? Porque esses grandes movimentos dos pioneiros internacionais ou dos pioneiros domésticos, né? Sempre teve como causa primordial o amor. Não tem uma grande racionalidade por trás disso, porque se você for racionalizar o processo, você não faz o movimento, né? E eu acho que conectado com o amor é a questão da confiança. A confiança em Deus é tudo, porque Ele que vai prover os meios para que as coisas se realizem, né? E aí, então, se você tiver esse par, que é o amor e a confiança combinados, você vai sempre triunfar em qualquer coisa que você faça na vida. E acho que assim, e esse amor e essa confiança advém da nossa vida barra, né? Porque o que alimenta o amor são os escritos sagrados e as orações, né? Então, se a A gente prática da vida barata. né? Então, o jejum, as orações obrigatórias, a leitura dos textos sagrados, tudo isso ajuda muito, né? Para a gente ter esse gás, vamos chamar assim, né? O gás. Né? Por outro lado, eu acho que, claro, por exemplo, o que os nossos pais fizeram, hoje não tem esse heroísmo para mim, assim, né? Pode até ter alguns lugares do mundo, mas assim, é raro, né? Mas, por outro lado, a gente tem que rever os nossos objetivos, propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida aqui? Porque essa oportunidade terrena, ela também é limitada,
né? Além das fases que a gente tem, ela tem um limite. Então, eu quero poder servir a causa, né? Sendo pioneiro, ensinando a fé, porque ensinar a fé eu posso ensinar todos os dias, em qualquer lugar que eu esteja, né? No meu trabalho, no supermercado, como você falou, eu estou sempre atento, né? Com as possibilidades de ensinar a causa, né? Então, se eu estou orando para isso, isso vai acontecer muito naturalmente, como você mesmo disse. Só não vai acontecer se eu tiver com preguiça, né? E essa preguiça é danada. Isso é uma coisa. Agora, por outro lado, eu acho que a gente está agora vivendo um momento histórico muito importante, onde nós temos uma escolha séria a fazer, né? A escolha sempre a gente ouvia falar integração, desintegração, dois processos gêmeos acontecendo e tal, mas agora a intensidade é muito grande. Então eu tenho que escolher onde que eu quero estar, né? Porque não tem linha neutra. Não existe linha neutra nesse negócio aí, sabe? Porque alguém pode pensar assim, eu não faço mal para ninguém, levo minha vida aqui tranquilo, faço minhas orações, não sei o quê, faço uma atividadezinha aqui e ali, e beleza, tá tudo certo. E o importante é eu me manter firme diante de um mundo tão caótico. Se eu conseguir me preservar, preservar minha família, já fiz muito. Bom, de fato, isso é uma grande coisa que você tem que fazer, mas essa daí é pequena, diante de uma necessidade do mundo e do chamado de Bahá'u'lláh através da Casa Universal de Justiça. Uhum. É esperado mais de nós. Isso não quer dizer que todo mundo tem que abandonar tudo, isso não é isso, porque as nossas ações, como você disse, elas vão pautar uma série de coisas que vão acontecer por decorrência, quer nós queiramos, quer não. Então, eu diria assim, procure viver a vida Bahá'í da forma mais plena possível na sua vida. E sempre tem alguma coisa a mais que a gente pode fazer, porque a gente não consegue fazer tudo, né? Então, vamos buscar fazer isso e não deixem as oportunidades passarem. Agarra a folhinha que está passando ali no rio, quer seja para ensinar, quer seja para servir nas instituições, quer seja para apoiar as atividades, aula de criança, reunião devocional. Tudo isso faz parte de um grande movimento de transformação. E que a certeza de que isso vai transformar o mundo vem da nossa fé, da nossa leitura de orações, dos textos sagrados, e em especial do estudo das mensagens da Casa de Justiça, que nos mostram o caminho para a gente trilhar. Não existe nenhuma arca segura no dia de hoje, a não ser a Casa Universal de Justiça. E isso nós temos que ter bem claro e estar bem próximo dela, ter ela no nosso coração, na nossa frente o tempo todo, buscando a guia nas mensagens dela. Acho que é um ponto fundamental esse que a Fariba trouxe. O Bahá'í tem um protagonismo, né, na transformação do mundo. Então, além do amor e da confiança, que de fato a fé esteja no centro da nossa vida e que a gente entenda que o mundo está vivendo um momento histórico e que você tem que decidir de que lado da história você quer estar, né? Daqueles que vão construir o novo mundo ou daqueles que vão participar da derrocada do mundo atual, né? E o Bahá'í, então, tem uma missão sagrada que é inescapável, né? E é intransferível, não dá para transferir para outra pessoa. É a sua missão, né? É a sua vida. E é a sua oportunidade, é o seu privilégio ao mesmo tempo, né? Então, eu endosso totalmente o que a Fariba colocou e trago de novo esse aspecto do amor. Eu acho que o amor vai além da racionalidade, né? E alcança fronteiras e horizontes maiores. E o amor traz dor, né? Por que eu pedi para o Henry falar primeiro sobre o nosso pioneirismo? Eu estava em Santo André, vim para São Caetano, mas o Henry
deixou a família toda lá. Ele era o elo central desse grupo de jovens, então ele tinha muitos amigos, ele era popular ali, e de repente ele deixou tudo isso Há para vir, controvérsias, viu, para Isso, vir Fabinho? isso, ser isso isso é pioneiro. para você ver o valor que você tem, hein? Há controvérsias. Exatamente, eu acho que esse é o ponto. Não, mas é porque nós íamos morar de fato em Porto Alegre. Eu morei por uma semana em Porto Alegre. Eu comecei a arrumar o apartamento em Porto Alegre. Até que esses amigos que eram tão próximos dele chegaram para ele e falaram assim: Henry, você é muito querido para nós. A gente sabe do teu valor perto da gente, mas você tem uma oportunidade de ouro de ser pioneiro agora. E Então, talvez queremos ver você você longe da pudesse gente. aproveitar essa oportunidade. Não, é porque eles conheceram o Fariba, então eles viram, falaram, é melhor você sair de pioneiro, leva essa sua esposa, entendeu? Não, mas é isso, é isso. Não, gente, É olha, isso. brincadeira à parte, realmente são ações que só a pessoa mesmo e Deus pode avaliar o grau de sacrifício, mas esse amor e essa coragem, essa dedicação, realmente são imprescindíveis. Mas nada melhor do que a gente se preparar na nossa própria comunidade, começar a participar de reuniões devocionais, ter a sua própria, organizar a sua própria reunião devocional. No nosso caso, trabalhar com pré-jovem, jovem, já não dá mais. Eles olham a gente com a cara assim É de Claro. só por emergência. eles olham para a gente Mas com a essa cara ideia assim, de ser pioneiro também, Padinho, acho que pode ser pioneiro dentro da própria família, porque claro, claro, muitos barrais hoje em dia são às vezes, a única pessoa que aceitou barral lá dentro de uma família. exato, Então, exato. você tem essas fronteiras para desbravar dentro do seu próprio meio familiar, É, antes de querer ir para outro lugar, né? pode olhar para o. Olha, é só cada um de nós olhar para o quarteirão de onde mora, ou para o prédio dos Onde demais vive. Perfeito. apartamentos. Quantos barrais tem no meu quarteirão? Ah, só a minha família. Então eu posso ser pioneiro nesse quarteirão. Vou começar a Exato. convidar os amigos para uma reunião devocional, enfim. Devocional, claro. Então, e outra Exato. coisa que a gente pode. Isso é uma preparação, né? Isso vai crescer, um amor vai crescer, dedicação e experiência. Uma coisa que Fariba mencionou, que realmente hoje não tem neutralidade, né? Eu não consigo ficar neutro nessa polarização da humanidade, E né? Deus não gosta dos mornos, né, Padinho? Vomita, né? Ou Não é tem que ser assim? frio ou tem que ser quente. Né, na Bíblia que fala que Deus vomita os mortos, os mornos, né? Mas, enfim, eu não consigo ficar neutro porque vai sobrar para mim. Não Eu existe. também, né? Olha, nós passamos há 25 anos atrás, logo que nós mudamos para cá, no quarteirão de onde nós moramos, tinha uns 3 lotes vagos ou 4. E muito poucas casas de proprietário, a maioria era alugado. E aí dava muito ladrão. E na medida que foram construindo casas e tal, aí roubou do vizinho, roubou do lado direito, roubou do lado esquerdo, roubou de trás. E aqui em casa nunca entrou ladrão, nunca nem tentaram. Aí os caras começaram até a desconfiar que eu estava assim com os caras, né? Paduá, só na sua casa, um vizinho muito, ele inclusive é advogado, muito amigo, falou: Paduá, eu já estou com o pé atrás com você, hein? Só a sua casa que não é assaltada. Eu vou te mostrar o segredo. Na sua casa tem cerca elétrica e câmera. Na da frente, da outra e da outra, todas têm cerca elétrica. Do meu lado esquerdo tem câmera e atrás também. Na minha não tem nem cerca elétrica, nem muro alto e nem câmera. O ladrão, quando vai fazer a pesquisa dele, fala: esse pobre coitado não tem Esse aí nada. Ele não tem câmera, ele não tem cerca elétrica no muro. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena, então me deixa sossegado. Então, isso é uma posição de fato. E a gente lê na mensagem da Casa de Justiça, dos anos 80, eu acho, quando ela fala que poucos não podem fazer tudo e todos não podem fazer a mesma coisa. A gente tem tanto serviço a prestar à humanidade
que tem serviço para todo mundo. Agora, não pode todo Exatamente, mundo só exatamente. querer fazer a mesma coisa, né? É. Então, é um fato realmente E você tocou verdadeiro. na palavra serviço, como isso é importante, né, Pádua? Tem um poema do Rabindranath Tagore, um poeta indiano, muito bonito, que fala dessa temática, né? Se você permitiu, eu Por posso favor, por favor. lembrar aqui nesse momento final, Nós né, da ainda nossa temos uma conversa. hora de conversa aí, se vocês quiserem. Não, Ele diz o seguinte: dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que era serviço. Servi e vivi. E vi que a alegria estava no serviço. puxa vida, que É lindo, hein? lindo demais, não é não? É muito Bahá'í isso, né? Exato. Inspirado. É isso, né? Quer dizer, a vida tem que estar pautada no serviço. Que É. aí, com isso, você tudo mais vem como consequência, né? E a Eu gente tinha um pode amigo, fazer isso na nossa vida de forma natural, não é? Agora é o tempo do serviço, agora eu vou cuidar do meu trabalho. A vida de um Bahá'í é uma vida coerente, onde tudo isso está junto. Integrado, verdade. né? Tá integrado. Eu tinha um amigo português em Manaus, um senhor já de idade, que ele falava, qualquer coisa que ele fazia, qualquer prestação de serviço, a gente agradecia a ele. Ele falava: servir era o mais importante, porque quem não serve, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para Não viver. serve para viver. E é Que verdade, né? coisa. Gente, olha, no começo do nosso episódio aqui, maravilhoso, vai ter centenas de visualizações com essas histórias fantásticas da vida que Bahá'u'lláh privilegiou vocês a viver e vão viver muito mais. Nós não apresentamos vocês, então nós também não despedimos de vocês. Que bom, que bom. Exceto agradecemos mais uma Porque vez. essa conversa não tem fim, né, Não Padinha? tem fim, não tem fim. Nós agradecemos mais uma vez a aceitação, a presença suas, todas essas histórias. Reforçamos o pedido a todos os espectadores de compartilhar, de convidar outros a se inscrever no canal, lembrando que a nossa meta é são de 1.000 inscritos. Nós passamos já dos 400, estamos caminhando para os 500, mas precisamos atingir 1.000, porque o YouTube começa a entender que esse programa é muito visto, que tem mais de 1.000 Importante. inscritos. E aí nós podemos levar essas histórias para muitos corações que não são barrais, porque a maioria dos barrais conhece um pouco da nossa vida, né? Mas Claro. levar para essa gente que não conhece. Então, a despedida é os convidados ilustríssimos que se despedem. Então, Não, a gente agradece a folhinha que passou e a gente agarrou no rio A e gente que tem possa servir de inspiração, inspiração, de motivação para outras pessoas. principalmente para os casais mais jovens, né, que estão chegando agora. E é isso. Temos uma dívida de gratidão com você, Pada, por abrir esse espaço e nos permitir relembrar coisas tão boas, né? É que é gostoso E também. desafios que passamos na vida e que Deus nos permitiu superar. é, Muito obrigado mais uma eu que vez e sou. ficamos à disposição para qualquer conversa futura. Uma coisa que a gente não costuma muito pedir, eu não peço porque às vezes eu esqueço. É depois que esse episódio for ao ar, muitos amigos comentam no episódio de vocês. E comentam de forma pessoal: nossa, Fariba, adorei, hein, aquela história. Então, quer dizer, Vamos ver, vamos ver. não, com Você está sendo certeza. muito generoso, mas Não, vamos Tá bom. aguardar. com certeza isso acontece. Só que eu estou falando isso por quê? Porque vocês é que têm que responder, não sou eu. Entendeu? O Sim, máximo aí que a eu gente faço vai é dar um atrás. joinha lá no comentário da pessoa, da amigo, né? E às vezes, por exemplo, Jairo comentou um episódio, não sei se foi da Roya, mas assim, um monte de comentários maravilhosos. E ela Legal. Que não viu, legal. entendeu? Ah, Por isso que eu peço que vocês depois entrem no episódio de vocês e vejam lá os comentários Os que os amigos comentários, claro, estão vai ser fazendo. com uma certeza. alegria. Mas o privilégio maior é meu, de Bahá'u'lláh estar me dando essa oportunidade de poder registrar em áudio e vídeo a vida de vocês,
Que realmente lindo. Muito obrigado. Nós exemplar. vivemos as horas, não matamos as horas. Não, foi maravilhoso. E eu lamento demais isso não ter acontecido, mas tudo tem. Dona Efátia falava, tudo tem significa. Tudo Tudo tem tem significado. significa. Isso Então, mesmo. eu só lamento não ter podido fazer isso com Dona Xoguier, Xoxexadé, com o seu Vardato. O seu Vardato foi meu companheiro lá na Bahia, na época da Conferência Internacional. Conferência de Que coisa boa, né? 77. Então, Mas você está com os filhos aqui. Então, de certa exatamente. forma. Então, esse é o privilégio grande que é meu. E nós mandamos um Beijo bem abraço grande. muito carinhoso e fraterno para todas as pessoas que acompanharam hoje, que acompanharão no futuro esse podcast, que é uma graça, hein? É uma graça esse podcast. É uma graça. Beijo Tchau, bem grande para gente. Tchau, vocês. querido. Tchau, Tchau. muito obrigado.